Dentre pequenos surtos de lucidez, o Lula admite que basicamente o governo dele foi pautado pelo neoliberalismo e que ele precisa praticar a coerência junto com a esquerda global que parece andar em passos semelhantes. Mas por que que ele tá falando isso? Por que que ele tá admitindo uma coisa tão sensível em uma época onde que parece que está acontecendo o fechamento da biografia dele? Bom, é estranho, a gente tem essa matéria aqui falando sobre isso, da Terra. Lula diz que a esquerda se tornou o sistema e que precisa praticar a coerência. Na Espanha, o presidente afirmou que o campo do qual faz parte se contentou em ser gerente da mazela do neoliberalismo. Se você vê e acompanha a política, você deve ter notado que tem uma ala da esquerda que chama o Lula de neoliberal, né? Eles chamam o Lula de neoliberal não porque ele não é de esquerda, não porque ele é um falso esquerdista. No coração, em ideologia, o Lula é esquerdista, mas o Lula nunca teve interesse em praticar políticas de esquerda, realmente de esquerda, a não ser desses assistencialismos, essas entregas de crédito muito grandes, que são tudo parte de um plano de manutenção de poder. A gente já vai ver sobre isso, dá só uma olhada aqui antes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesse sábado, dia 18, que a direita se apoderou do lugar antissistema na política, porque a esquerda se contentou em ganhar eleições e gerir o neoliberalismo, praticando austeridade e abrindo mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Muito interessante perceber que desde o começo do governo Lula, o governo Lula não estava muito preocupado em puxar projetos de esquerda, mas sim de recuperar e fazer a manutenção do poder, conseguir garantir a reeleição. Esse parece, para mim, que sempre foi o objetivo principal do governo PT, do governo Lula, certo? Que não é um governo extremamente ideológico, mas sim um governo que faz concessões, que faz sacrifícios, que deixa as pessoas ficarem de rabo preso, tudo para conseguir a manutenção do poder. Então você conseguiu ver várias entidades tocando e administrando em torno do governo e deixando com que o Brasil virasse essa marolinha que ela tá agora. Ela não foi destruída que nem uma Cuba, que nem uma Venezuela, mas ela não tá bom quanto a grande maioria dos tigres asiáticos, que na mesma época em que a gente era país de terceiro mundo, eles também eram, só que eles avançaram muito mais do que a gente, né? A gente tá nesse estado morno, não fede nem cheira, aonde que a gente não cresceu, mas nem decresceu, ou que crescemos muito pouco. E tudo isso acontece porque o governo atual simplesmente se preocupou em manter o poder dele. Não dá pra dizer que a estratégia do presidente é necessariamente ruim se o objetivo final dele era simplesmente a manutenção do poder. Porque se o objetivo dele era a manutenção do poder, era tocar um governo que, entre aspas, entre pequenos detalhes, era um governo mais socialista, bom, ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito ruim, porque ele basicamente está perdendo a base dele mais radical, as pessoas não querem mais saber dele. E parece que também o país se tornou uma piada junto com isso. O olavista, ele quer sempre dizer na cabeça dele que não, porque o governo Lula está tentando trazer o socialismo e o comunismo ao Brasil. Eu realmente acho que não. Eu realmente acho que eles não estão interessados em fazer isso porque isso não daria tanto dinheiro para eles quanto está já dando agora, porque querendo ou não, eles têm poder de grande maioria da máquina, eles têm poder das faculdades, eles têm poder dentro do legislativo, eles têm poder no Supremo, certo? O executivo, eles estão dominando grande maioria dos poderes do Brasil, né? Claro, hoje em dia o legislativo já tá um pouco mais pro lado do PL, mas, mesmo assim, o meu exemplo ainda fica. Nós temos sido os gerentes da mazela do neoliberalismo, disse o presidente em discurso na Mobilização Geral Progressista, um evento de esquerda em Barcelona. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não me surpreende que agora o outro lado se apresente como antissistema. Tipo, sem água molhada, Lula. O Lula tá me lembrando aqueles velhos que tá, tipo, muito doente, tá muito malzinho, do nada ele acorda e começa a andar, falar com todo mundo, tá animado. E daí, daqui 2 segundos, ele volta a ficar doente de volta, sabe? Vocês vão ver que ele acerta em algumas coisas aqui nessa matéria. Mas enfim, qual que é o ponto de você acertar quando o jogo tá acabando, né? Não adianta. Segundo o presidente, a extrema-direita soube capitalizar o mau estado das promessas não cumpridas do neoliberalismo.
e canalizou as frustrações da população enquanto os governos de esquerda abriram mão dos seus programas. A gente pode tentar chegar na conclusão de que o objetivo final desses programas assistencialistas é fazer com que o Brasil se torne uma espécie de estado socialista broxante, onde que todo mundo depende de dinheiro do governo. A gente pode até argumentar isso, mas tá demorando muito tempo, certo? Parece que para isso acontecer a gente precisaria de mais um tempinho, né? E o governo PT parece que tá perdendo as suas forças com muita facilidade esse ano. Lula defendeu que os partidos de esquerda têm que praticar coerência e implementar programas com os quais são eleitos. Isso aqui é pesado, tá? Isso aqui é pesado. Basicamente admitindo que não cumpriu com a promessa, mas tudo bem. Na avaliação dele, boa parte do povo, embora que não se identifique como progressista, estaria de acordo com as pautas associadas à esquerda. Ele tá certo. O brasileiro é direitista na hora de falar sobre ética, na hora de falar sobre moral. Na hora de votar, ele vota como um progressista. E por que isso? Porque o voto do brasileiro é mais pragmático. O brasileiro miserável, que tá numa casa de madeira, uma casa de barro, ele não vai olhar pro futuro do filho dele. Ele não vai olhar se o filho dele vai estar bom com o próximo governo. Ele vai olhar se o próximo governo vai prometer comida na mesa dele. E outra, vou avançar, vou ser ousado em dizer que o votador pragmático, ele não tá nem aí sobre a ética do voto dele. Se ele sabe que a pessoa da qual ele tá votando é corrupta, mas vai entregar pra ele comida, vai entregar pra ele benefícios, ele vai votar nessa pessoa. Porque nesse momento, eu acredito que também é uma questão de sobrevivência, né? Pirâmide de Maslow, aonde que a pessoa tá preocupada com a própria manutenção, com a própria sobrevivência, a ponto de que ela não tem tempo para raciocinar o que seria melhor pro futuro dela e dos filhos delas. O que é moralmente incorreto. Mas nada de cultura, nada de moral foi ensinada para esse povo. Essa galera não tem, certo? Uma base moral forte. Além de talvez religião, apesar de que a religião tá bem fraca nessa parte. Ele, o eleitor, quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política climática séria e responsável, uma política de meio ambiente muito dura. Ela quer um mundo limpo e saudável, um trabalho digno com jornada de trabalho equilibrada, um salário que permita uma vida confortável. Ele acertou e errou aqui, tá? Algumas coisas ele errou feiamente. Cara, o eleitor de hoje em dia tá pouco se fudendo pra política climática. Tá um pouco que se fudendo. Talvez os mais jovens, uma ala mais jovem, liga assim pra política climática, mas grande maioria do pessoal tá pouco se fudendo pra política climática, política de ambiente dura, eles não querem saber disso. Eles não estão nem aí se o mundo é limpo e saudável, tá? Não, não estão, não estão. Isso é LARP, esquece. O trabalho digno e jornada de trabalho equilibrada, sim, sim. O brasileiro se sente muito cansado, ele tá muito depressivo e ele tá culpando isso na jornada de trabalho. Eu já abordei nesse vídeo do CREP que eu falei sobre a 6x1 e o terrorismo da 6x1, que na realidade o problema não tá dentro do trabalho, mas sim em todas as estruturas em torno da vida da pessoa, que leva tempo pra ele ir pro trabalho dele, do qual ele não vive num lugar com boa qualidade, não tem bom saneamento, o vizinho é barulhento, né? Tem todos esses fatores que diminuem a qualidade de vida junto com o trabalho, que também não é a melhor coisa do mundo, mas eu acho que seria a última coisa que a gente teria que pensar em mudar nesse momento, com uma economia tão frágil assim. O presidente brasileiro defendeu ainda que o papel da esquerda é apontar o dedo para os verdadeiros culpados pelas frustrações da população que seriam, segundo ele, bilionários que sustentam a maior parte da riqueza mundial, e não a população LGBT ou os imigrantes. Aqui o velho já começou a cagar na fralda geriátrica, já começou a falar merda. O rico, ele é um agente. Ele pode tanto ser um agente bom que pega o dinheiro dele e investe em tecnologias que futuramente podem ser utilizadas em consumer grade. Por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk faz isso. Porra, a gente tem internet por satélite por conta dele. O cara tá fazendo o foguete pousar na Terra, sabe? São coisas, assim, incríveis. A gente daí tem maus exemplos também, né? Mas Lula, eu não falaria mal dos bilionários, Lula. Porque grande maioria dos bilionários são seus amiguinhos de esquerda, né? A gente tem o George Soros, que tem a Soros Foundation, que doou um monte de dinheiro pra ONGs do Brasil. Doou um monte. Essas ONGs, assim, ó, que estão aqui no Brasil, Greenpeace, ONG gringa no Brasil, isso tá tudo recebendo dinheiro do Soros, assim, ó, 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 ó.
para vir aqui sabotar o nosso país, destruir a economia local do nosso país, fazer com que a gente não utilize bem dos nossos recursos para com que a gente não cresça. Eles têm medo com que a gente cresça. Esses governos, esses bilionários de esquerda, né? O Bill Gates também, outro merda filho da puta que fica comprando terreno, que fica comprando fazenda e depois fode com todo mundo, que quer fazer com que as pessoas não comam mais carne, que quer decidir o que as pessoas deveriam fazer. Esses são os bilionários de esquerda. Grande maioria dos bilionários, digo eu, na realidade são de esquerda. A gente tem pouquíssimos bilionários de direita, tá? Pouquíssimo. Eles tendem muito mais a serem liberais. O problema tá nos bilionários. Se o problema tá nos bilionários e os bilionários são de esquerda, meu amigo, eu não sei o que te dizer, não. Essa luta precisa ser global. De nada adianta manter a casa em ordem em um mundo em desordem. Os senhores da guerra jogam bombas em mulheres e crianças, gastam em armas bilhões de dólares que poderiam ser usados para acabar com a fome, resolver o problema energético e o problema de saúde. Esse aqui é um comentário burrinho, mas eu entendo, tá? O Brasil sempre foi um país neutro, então quando você vai comentar sobre guerra sendo um país neutro, você simplesmente aponta pra guerra. Você não aponta pra nenhum dos lados, porque até afinal de contas o Lula só tem a perder em dar a opinião dele sobre essas guerras atuais. Por quê? Se ele fala mal do Estado de Israel, o Donald Trump como cômico dele. Se ele fala mal do Estado de Irã, aí a esquerda vai comer o cu dele. Então não é uma coisa muito estratégica, não é uma coisa muito boa pra falar. Historicamente, a América Latina sempre foi muito neutra no que se diz em questão de guerras. E, honestamente, se isso significa que a gente vai ter uma estabilidade comercial melhor, deixa o Oriente Médio se queimar, deixa eles explodirem. Lula, não fala sobre guerra, fica quietinho do jeito que tá ótimo. Fica desse jeito, ó. Porque esse aqui parece que você é burro até. Parece que você tá falando bosta, parece que você é burro. O que o Lula não é, se é uma coisa que ele não é, é burro. Mas tá ótimo. Tá ótimo. A gente não precisa ouvir a tua opinião. Tá ótimo assim.